Brasil, né, no cenário internacional, a gente pode dizer que é a bola da vez em robótica. É um país de terceiro mundo, em desenvolvimento, então a gente tem muita concentração de montadoras vindo para cá e as montadoras puxam, né, a maior quantidade de células robotizadas. Então tem muito robô para chegar, tem muita célula para ser desenvolvida e a gente vai ter novos empregos, né? Empregos qualificados, e a gente precisa correr atrás do gap que ainda continua sendo a nossa mão de obra. Os profissionais dessa área, né, da área de automação, de mecatrônica, existe uma grande disparidade entre a universidade que forma ou que deveria formar e a indústria, que não consegue absorver porque os profissionais estão muito mal qualificados. Então tem um apagão, acho que a palavra correta é essa mesmo, tem um apagão de mão de obra qualificada e uma carência enorme desse tipo de profissional na indústria. A nova inserção, né, do momento, a nova carreira do momento é a profissão de robotista, né, o programador de robô no chão de fábrica. A gente chama isso de robotista. Bom, ainda é uma tecnologia muito cara, né? Não vai ser um commodity, o robô está longe de ser um commodity. Além de ter muito valor agregado, tem muito imposto, porque o Brasil não produz robôs, não tem um fabricante de robô nacional. Mas a boa notícia é que o robô vai baratear de 8% a 10% ao ano. Isso são dados do IFR, da Federação Internacional de Robótica, que controla a quantidade de robôs industriais que entram nos países. Então ele vai deixar de ser acessível apenas aos grandes, apenas às grandes empresas e aos grandes empresários, e ele vai se tornar acessível a pequenas e médias empresas. Isso vai ser muito interessante porque traz mais valor agregado para a cadeia produtiva, torna a indústria mais competitiva e mais produtiva. Mas de novo a gente cai no problema da nossa mão de obra, da nossa qualificação. A gente ainda não tem uma escola de robotista. Existem iniciativas muito pequenas do governo, então você tem iniciativas isoladas, como é o nosso caso, como é o caso do Instituto Avançado de Robótica, que nasceu, né, desse gap, nasceu dessa demanda para formar robotistas, que é uma mão de obra altamente complexa. Então programar um robô industrial não é uma tarefa tão simples. Geralmente esse robô industrial está interagindo com outros robôs. Existe um interlock, um intertravamento entre células robotizadas. Nas montadoras, essas células ainda estão em cascata. Hoje tem muito comissionamento virtual, tem muita ferramenta de software, tem sistema de visão, tem alguns sistemas dedicados, alguns sistemas especializados. As montadoras, elas têm padrões, né? A Renault tem um padrão chamado Aliança, que é super novo. A Volkswagen tem um padrão chamado VAS, que é Volks, Audi, Shadow, Skoda. Então a gente tem que entender esses padrões, porque qualquer alteração local deixa de ser local. Ela passa a ser uma alteração global, e isso vai para todas as plantas do mundo inteiro nas montadoras. Então são coisas sofisticadas, são coisas complexas, onde o profissional precisa estar muito bem preparado, ter sólidos conhecimentos para não colocar a vida de ninguém em risco. A segurança é um outro ponto muito importante, que a gente vem discutindo também. Segurança é inegociável, na minha opinião, segurança é inegociável. Quem rege a maioria das normas de segurança no Brasil é a velha e boa NR12, né? Não sei se ela é tão boa assim. Existem muitas críticas em relação a essa norma. Ela é uma norma bem antiga, escrita por profissionais não tão especializados. Então, assuntos polêmicos como redundância e como zona branca, isso dá muita polêmica, gera muita confusão, mas é a norma, né, de segurança de operações de máquinas. Então toda empresa tem que seguir essa norma. Mas não existe nada especificamente para a robótica. Isso quem dita, né, quem faz ela, quem compõe ela é o MTE, o Ministério do Trabalho e Emprego. Agora vai ter um congresso importante sobre a NR12. Ela teve uma atualização, isso foi recente, faz um mês, eu ainda não parei para estudar. E parece que alguns pontos já foram ajustados. Então tem uma expectativa em cima desse trabalho, uma expectativa muito importante
porque o Brasil precisa evoluir em segurança, a gente ainda não tem uma segurança adequada, isso também envolve um pouco de cultura, na minha opinião, e essa norma ela precisa evoluir rapidamente, senão nós vamos seguir normas internacionais, normas americanas, normas japonesas, que são mais rigorosas do que a nossa. Então, especificamente sobre robótica fora da indústria, né, out, o robô industrial ele já está tendo uma aplicação em outros tipos de indústria, indústria alimentícia, indústria têxtil, mas também no cotidiano das pessoas, né? Aplicações com entretenimento, por exemplo, e alguma aplicação de diversão, por exemplo. Então você tem no shopping da Barra, no Rio de Janeiro, um brinquedo onde você tem um robô industrial, segurando na sua flange, na sua ponta do eixo, uma cápsula onde cabe 2 pessoas. E ele pode entreter, né, o ser humano, simulando todos os tipos de movimento. Você tem robôs industriais, já os robôs colaborativos em cockpit de avião, ajudando o piloto a fazer alguma manobra. Então já começa a ter essa inserção no dia a dia das pessoas, né, um campo novo da robótica, que está começando também, que é a robótica colaborativa. E é fundamental a gente realmente discutir para onde isso vai e aonde essa tecnologia pode ajudar o ser humano. Eu vejo com bons olhos, não tenho resistência nenhuma, ela tem que vir para ajudar. A robótica é um dos pilares da 4.0, um dos principais pilares da indústria 4.0, e ela está sendo vista como a única e a melhor saída para a crise e para a retomada do país nesse novo cenário. Sustentare Escola de Negócios.